Olá, amigos e amigas, estamos retornando com o nosso programa Espiritismo e Transformação Social. Hoje vamos estudar a Lei de Justiça, de Amor e Caridade, codificada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Vamos inicialmente ao conceito de justiça. A justiça consiste em respeitar o direito dos outros. Está expresso isso na pergunta 875 do Livro dos Espíritos. Então, quando você respeita o direito do outro, você está fazendo justiça. Esta é a visão do Espiritismo de um modo global. E quais são esses direitos? Onde é que estão estabelecidos esses direitos? Os direitos, seguindo a pergunta 875 do Livro dos Espíritos, ele está expresso na lei humana e na lei natural. A lei humana feita pelos homens e a lei natural, que são leis, que é uma lei divina. Então, por exemplo, a escravidão é uma lei humana, que em determinado momento da humanidade se admitia que houvesse. Então aquela lei era imposta aos seres humanos, e esta lei, como ela contrariava a lei divina da lei natural de igualdade, por exemplo, ela teve que cair. Então a evolução da humanidade leva com que as leis divinas sejam implantadas pela evolução natural da humanidade. Hoje, por exemplo, na atualidade, nós temos essa lei aí, que é muito debatida hoje na sociedade, que é o chamado foro privilegiado, onde alguns deputados, algumas pessoas têm uma diferença em relação à grande maioria da população, com relação ao seu julgamento, sua prisão, em caso de cometer crime. Então, os deputados, senadores, eles têm esse foro privilegiado. Então, isso aí também é uma lei humana, que contraria uma lei natural, que é uma lei divina, e que com o tempo, com a evolução da humanidade, esta lei tende a cair, e ter igualdade de direitos para todos os homens na sociedade. Na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, está expresso que o direito à vida é o direito mais fundamental. Então, questões como o aborto, suicídio, eutanásia, assassinato, pena de morte, essas questões contrariam ao direito à vida, que é o mais fundamental para o Espiritismo. É evidente que alguns aspectos aqui têm exceções, então o caso do aborto tem exceções, que a gente vai depois, num próximo programa, aprofundar essa questão de aborto, pena de morte, eutanásia, o suicídio, como é que isso aí, como é que o Espiritismo vê todas essas questões e quais são, digamos assim, as situações extraordinárias que isso pode ter alguma mudança. A gente vai aprofundar num próximo programa. Então vamos aqui agora para as características da Lei de Justiça, que está na pergunta 873, onde está expresso que a justiça é um sentimento inato, ou seja, todos nós nascemos com esse sentimento. A gente vai, qualquer pessoa aqui na rua que veja lá uma injustiça, alguém violentando uma pessoa mais fraca, na rua, em qualquer lugar, você sente aquilo ali e tenta agir sobre isso. Então é um sentimento inato, que todos nós temos. E esse sentimento de justiça, como é que ele se desenvolve? Está ligado à moral. Ele se desenvolve, e está expresso na pergunta 780, como desenvolvimento intelectual. Então, quando você ganha mais conhecimento, estuda mais, você aprende mais, você promove um progresso da sua moral. Por quê? Porque você passa a discernir melhor o que é certo do que é errado. E isso gera uma ação do homem mais justa. Então, por exemplo, e aumenta também a sua responsabilidade. Quanto maior o conhecimento que você tem, maior responsabilidade você tem sobre os seus atos. Então, uma pessoa primitiva, que mata outra pessoa, por exemplo, tribos indígenas
que matavam, né, que promoviam o canibalismo, essas pessoas primitivas, né, elas erravam menos do que hoje um cara que é deputado, que é um cara formado, é intelectual, né, que tem poder e é corrupto. Por quê? Porque, né, o nível intelectual de conhecimento desse deputado, né, do que é correto, do que é errado, é bem maior do que de um indígena primitivo que, por exemplo, praticava o canibalismo, né? Então, aqui deixa bem claro, né, que esse progresso, esse desenvolvimento intelectual, ele melhora o progresso, avança e ajuda no progresso moral e torna o homem, né, suas ações mais justas, né? E para isso é fundamental, né, a educação. E Kardec, como pedagogo, né, ele era, digamos assim, um discípulo de Pestalozzi, que era um suíço, também pedagogo, que criou, né, uma forma de educação no século XIX totalmente diferente da educação formal da época, né? Essa educação se baseava em 3 aspectos, né? O aspecto intelectual, que ele associava com a cabeça, né? O aspecto físico, né, que associava com a mão, e o aspecto moral, que ele associava com o coração. Então isso seria uma formação, né? É uma educação onde você aprendia a parte científica, a parte de conhecimento, né, que é fundamental. Você tem a parte física, que era da mão, você conhecer o físico, né, e você agir, né, com a mão, você fazer, né, você tem capacidade de transformar aquele conhecimento em prática, né. E moral, ou seja, o coração, aquele conhecimento e aquela ação, aquela prática, não servir apenas para você, mas servir para a coletividade, para a sociedade, né? E que você passasse a ser, né, após esse aprendizado, passe a ser também um professor, você ensinasse esses conhecimentos às outras pessoas. Então essa é a característica, entendeu, da lei de justiça que o Espiritismo expressa. Com relação à propriedade, né, ao direito à propriedade, que também é expressa na pergunta 881 do Livro dos Espíritos, é dito, né, e é explicado que a propriedade ele é um direito natural do homem. Então, todo homem tem o direito à propriedade. Agora, na pergunta 884, né, ele estabelece como essa propriedade. Então, a propriedade legítima e digna, somente aquela que é adquirida sem prejuízo a ninguém. Então, qualquer propriedade fruto do roubo, da expoliação, da exploração, não é uma propriedade digna para o Espiritismo, né? Então, como é que você pode hoje, com essa visão do Espiritismo, que tem também um conceito de propriedade familiar, né? Porque com o crescimento da demanda, né, e com o crescimento da sociedade, das cidades, né, você tem uma demanda grande por serviços, uma demanda grande por bens de consumo e uma alta produção. Então o sistema capitalista ele criou produção em fábricas onde envolve milhares de trabalhadores, né? Sejam empresas privadas, empresas estatais, empresas públicas, de economia mista, né? Então, esse crescimento das empresas para atender a demanda, né, da sociedade, gera uma alta produtividade e gera uma grande riqueza, né? Então, como é que você pode associar, por exemplo, o conceito de propriedade familiar do Espiritismo hoje dentro do capitalismo, né? Que a maior parte dessas empresas usam, na verdade, uma exploração de mão de obra e uma parte, né, uma pequena parte são os proprietários ou acionistas, eles ganham aquele lucro, né? E muitas vezes o trabalhador, né, ele recebe um salário menor do que ele tem direito, né? E mais baixo do que ele tem para viver com dignidade. Então, esse conceito de propriedade familiar do Espiritismo, ele está muito ligado, né, à questão da herança. Então, se você cria uma empresa familiar, né, e você trabalha com 10 pessoas da família, seja a sua esposa, ou seu marido, os seus filhos, né, aquele pessoal mais agregado à sua família, essas pessoas, por herança, também são proprietários daquele empreendimento, né, daquela empresa. Mas uma grande empresa, como é que fica essa questão? Então, você pode associar esse conceito de propriedade familiar do Espiritismo adequando, né, a grande empresa, quando você estabelece participação nos lucros e resultados para todos os trabalhadores, de forma igual, né? Seja ele um engenheiro ou seja ele um operário, né,
de manutenção, por exemplo, né? E também, para que você estabeleça, né, o conceito de propriedade familiar dentro de uma grande empresa capitalista, você terá também, né, que você transformar uma parte desse lucro em ações. Então, para cada trabalhador, você tem, né, você vai dando uma parte desse lucro da empresa e ele vai transformando isso em ações. Então, com o passar do tempo, essa grande empresa, né, ela passa a ser uma empresa familiar, onde todos os trabalhadores têm direito à participação no lucro do resultado da empresa e também pode ser proprietário através, né, de ações dessa empresa. Então, esse é um conceito interessante que a gente também aqui, com o tempo, a gente vai tentar aprofundar como é que é a relação capitalista de exploração e tal, e como é que o Espiritismo, né, vê essa questão e como pode superar essa parte, né? Então, com relação ao amor, a gente, lei de justiça, amor e caridade, a gente pega Jesus, né? Então, Jesus, para o Espiritismo, é o guia e modelo da humanidade. Então, a sociedade, seguindo a máxima de Jesus, que foi amar o próximo como a si mesmo, né? Se você fazer ao próximo o que quer que ele faça a você, né? Como ninguém quer para ele mesmo alguma coisa ruim, então você terá sempre que fazer uma coisa boa para o próximo. Então, com esse conceito, você cria mais justiça na sociedade, né? Se as pessoas praticarem, né, essa máxima de Jesus Cristo. E a questão da caridade, que faz parte também desta lei, né, para o Espiritismo, a caridade, na pergunta 886, ela está ligada à benevolência, à indulgência e ao perdão, né? Então, o que é benevolência? É você ser bom, é você fazer o bem para as pessoas que estão ao seu redor, seja seus familiares, seja no trabalho, né, numa associação, em qualquer lugar que você esteja, você participar, né? Você fazer o bem com respeito, você conciliar com as pessoas, ajudar, ensinar, né, criar formas de manutenção das pessoas junto com você. Então você cria uma benevolência. A indulgência é você ter a paciência, né, com a imperfeição do outro, né, já que também que nós somos imperfeitos. Então essa indulgência faz com que você tenha a paciência, né, que você construa as coisas com mais tranquilidade e respeitando cada pessoa de acordo com o seu nível de evolução moral, intelectual, e ajudar nesse aspecto, né? E o perdão é você não reagir, né, com o mal que te fazem, né? É você não agir como vingança. Então esse que é o perdão. Então você cria um clima favorável a que a sociedade, né, tenha paz, tranquilidade, que evolua normalmente no seu avanço intelectual, moral, no seu avanço da qualidade de vida, das condições materiais e assim por diante. Então, nesse aspecto tem a esmola, que é a pergunta 888, né, que muita gente acha que caridade é dar esmola. Na verdade, o Espiritismo não vê assim, né? A caridade, na verdade, ela degrada a pessoa, né? A pessoa humana que pede esmola, ela está degradada, né? Então você pode até dar uma esmola, agora dê sem humilhar essa pessoa, né? Você, como Jesus até ensinou, né? Você dá com a mão direita, sem a esquerda ver, dá com a esquerda, sem a direita ver, né? Então você não pode humilhar aquela pessoa. E a solução para isso, segundo o Espiritismo, né, é os fortes da sociedade, aqueles que têm poder, aqueles que fazem as leis, né, e a sociedade mais consciente, né, exigir do poder público políticas compensatórias para que essas pessoas possam sair dessa situação, né, através desse apoio de políticas compensatórias. E isso sempre tem que estar associado, né, com a educação e com a formação profissional, porque senão você gera um problema, né, quando você dá, por exemplo, né, que tem hoje no Brasil, você tem o Bolsa Família, que é uma política compensatória, mas se você não fizer, tá certo? Efetivamente, a educação e a formação profissional, você transforma isso aí numa política, né, onde o poder, quem está no poder, usa como troca de voto. Então, ao invés, né, de reduzir as pessoas que recebem o Bolsa Família, por exemplo, você, no Brasil, está aumentando esse Bolsa Família e os partidos usando como moeda de troca para voto e para eleição. Então, esse aspecto que a gente entende, e também o Espiritismo, que não pode permanecer, né? Então, a política compensatória ela tem que ser provisória,
com prazo, né, e com política clara de tirar a pessoa da miséria daquela situação e transformar, inserir essa pessoa no sistema produtivo. Então, para encerrar o nosso programa, nós estamos aqui também, a parte interessante, porque no meio espírita, no movimento espírita, existe uma visão que eu considero assim muito conservadora e até contrária, né, ao espiritismo, que é a não participação dos espíritas em política, né, em discussões, né, para melhorar a sociedade. E o espiritismo aqui, ele é claro, né, quando Kardec, na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aqui aos espíritos em que consiste a missão dos espíritos encarnados, ou seja, de todos nós. Então, qual é a missão nossa principal, né, aqui na Terra? Evidentemente, naqueles que têm o maior conhecimento, né? Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, está claro, né, que o Espiritismo, ele incentiva que todos nós, sejamos espíritas ou não, né, que todas as pessoas, elas participem, elas procurem mudar as instituições, né? E quais são as instituições que existem na sociedade, né? Até no sindicato. Se você é de um sindicato, participe para mudar o sindicato, para melhorar o sindicato. Uma associação de moradores num bairro é uma instituição humana, né? Então participe para transformar, para melhorar, né? O parlamento é uma instituição humana que faz as leis, né? Então você participe, você escolha bons representantes, né? Para que as leis naturais e divinas possam substituir as leis humanas que são discriminatórias, que são injustas, né? Então você pode participar também do judiciário, né? Você participar, mudar o judiciário através das leis do Congresso Nacional. Você pode mudar o executivo, a prática do executivo, né? Dos governos. Então tudo isso aqui demonstra que o Espiritismo, ele incentiva a participação e ele é progressista, ele não é conservador, como muitas pessoas ainda pensam no meio espírita e também fora do meio espírita. Então, na verdade, né, esse caráter progressista do Espiritismo é a razão de ser do nosso programa Espiritismo e Transformação Social. Então, estamos encerrando. Você se inscreva no nosso canal, aperte no sininho, né, para que você receba as nossas notificações. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.